A paz do Senhor, irmãos. Deus está aqui. Dá uma vontade de chorar na presença de Deus. O Senhor, Ele é tão bom que Ele nos olha nesse momento com amor eterno. O amor de Deus não está limitado à minha ou à sua fraqueza. O Hanusimikumai. Ele te ama e me ama incondicionalmente. Sonu kalamananta. Para sempre. Feche seus olhos, querido. Tut não manai. Esse amor tem que nos constranger, querido. Ninguém merecia ou é merecedor, porque todos pecaram. Eu pequei. Você pecou, outros irão pecar. E ninguém pode dizer, eu nunca pequei. Mas a graça de Deus nos alcançou, querido. E esse amor tão grande está aqui nessa noite. Através do Espírito, que é a presença mais doce que nós podemos ter em nossa existência. Por isso, sonda-nos, ó Deus. Não nos deixe pecar contra Ti. E se porventura o fizermos, Pai, que venhamos a reconhecer que Tu nos ama e a Tua graça irá se estender sempre em nossas vidas. Amém, igreja? Pode sentar. Irmãos, eu estou tremendo por dentro. Eu digo a você que Deus, Ele tem um propósito na nossa vida. Diga, Deus tem um propósito na minha vida. E o inimigo não quer que você acredite que Deus tem um propósito na sua vida. Às vezes o inimigo quer mostrar somente a circunstância. Mas nós temos que viver além da circunstância. Eu estou aqui nessa noite, não porque eu sou melhor do que qualquer um que está aqui. Mas porque eu tenho um Deus que me ama. E Deus me guarda a todo momento e te guarda a todo momento. Eu levei 2 sustos pouco antes de chegar na igreja. Eu cheguei na minha casa à tarde e fui orar, consagrar esse culto ao Senhor, porque esse culto é para Deus. E você não veio aqui ouvir o homem ou a mulher cantar ou pregar. Você veio aqui porque você conhece o Senhor que você serve. E você sabe que esta é a palavra de Deus. E quando eu estava orando nessa tarde, eu comecei a me lembrar dos tempos antigos. E nós louvamos quase o culto todo só com hinos antigos. Eu sou de uma época que Deus, se manifestava de uma forma tremenda e poderosa.
que no cane canticabas. E eu me lembro, e hoje ainda eu estava me lembrando da sua mãe, do grupo de oração lá da São José, Avenida, como chama a Avenida Tiradentes, abaixo ali, né? São José. Foi uma das primeiras igrejas que eu entrei. E naquele tempo, da Conanta me vem à mente uma fome, uma sede, um desejo, que eu clamo que os meus venham ter. Que a igreja hoje viva venha sentir daquele movimento onde todos sentiam o poder até que a alma se estremecesse. E um desejo do batismo do Espírito Santo. Dias atrás, uma pessoa falava assim comigo: desejo tanto o batismo do Espírito Santo. Eu disse a ela: busque até você receber. Busque. Não saia da presença de Deus, até do alto tu sejas revestido com esse poder. Eu não estou dizendo que quem não é batizado com o Espírito Santo não vá morar no céu, mas é uma experiência tremenda. E hoje a igreja do Senhor Jesus, poucos são os que desejam buscar ardentemente esse poder. Jesus, quando ele foi levado aos céus, ele disse aos seus: ficai em Jerusalém, tarane como noia, fica ali na minha presença até que do alto vocês recebam o meu Espírito. Decane. Busque o poder, querido. Eu me lembrava nessa tarde, que a minha filha Karina estava internada para a morte, minha segunda filha. 3 meses eu fiquei dentro de um hospital com a minha filha Karina para a morte. Mas tinha um grupo de oração. A irmã Marta, acho que era, e a mãe da nossa missionária Roseli, e um outro grupo de irmãs, mas essas duas me vêm à memória. Eu recebi o batismo no Espírito Santo na mão dessas duas mulheres. Sabe quando? Tarafinha, do Canana, quando todas estavam reunidas no templo buscando. E naquele tempo as mais velhas, elas ficavam ali orando com as mais novas, até que do alto elas fossem revestidas. E graças a Deus que o Senhor me revestiu para passar por um vale, já no começo da minha conversão. Quase perdi minha filha. Mas lá estava, enquanto eu chorava, um grupo de intercessoras. Entende isso, igreja? Deus quer que você viva o sobrenatural. Jesus está voltando. Não há mais tempo da igreja ficar acomodada. Ah, tá bom, sou salva. Tenho ouvido e comido a palavra, mas queira mais. Queira mais de Deus, querido.
quem nos vê, muitas vezes, tá aqui, por fora, querido. Não vê por dentro. Você sabe da minha dor? Talvez alguma coisa ou outra. Mas o profundo, o secreto, só Ele sabe. Quando eu falo a minha, é a tua. A irmã que está do teu lado não sabe o teu secreto. Diga, mas Deus me vê. Dá um aceno para Jesus. Você vai entender nesta palavra o quanto Deus quer te levar a lugares especiais, querido. Abra a palavra do Senhor. Lucas 5. Uma palavra tão conhecida e tão nova. Eu quero que você fique nessa presença. Não se mova, como disse a pastora. Pode ficar quietinho no teu canto. Ficar agora na presença de Deus somente. Esqueça. O que está acontecendo lá na tua casa? Saiba que há um Deus que cuida de tudo. O melhor lugar é aqui. Diz assim a palavra, há um título nesta mensagem. Eu não sei se a sua versão é igual à minha, mas umas diz assim, o chamado dos primeiros discípulos. Outras dizem, a pesca maravilhosa. Diga, a pesca maravilhosa. Sabe esta palavra maravilhosa? É algo que vai além das nossas expectativas. Eu posso olhar para essa planta e dizer como ela é bonita. Mas se eu olhar melhor, além, alguém pode enxergar ela assim. Ela não é somente bonita. Ela é especial. Ela é maravilhosa. É algo que surpreende até a nossa razão. A pesca maravilhosa. O que Deus tem para mim, para você, igreja do Senhor, é maravilhoso. Não é algo pequeno. Não é algo que você está acostumado, Ele tem mais. Diz a palavra do Senhor 5:1. Uma palavra simples, mas objetiva. E aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Diga, eu vim aqui para ouvir a palavra de Deus. Estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu, olha ali, ele viu 2 barcos. Deus maravilhoso. E esses 2 barcos estavam junto à praia, ao lago, onde os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes. Vai prestando atenção.
barcos, que era o de Simão. Pediu que afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Vamos parar aqui um pouquinho. Da canoinha. Olha a atenção de Deus, querido. Em quantos nós estamos aqui, eu não sei. Mas Jesus estava chegando à praia e junto dele uma multidão. Muitos daqueles que seguiam a Jesus, assim como nos dias de hoje, iam por causa dos milagres, por causa dos pães, mas graças a Deus que esta multidão citada aqui, ela estava indo para ouvir a palavra. Nunca sirva ao Senhor por causa das bênçãos que Ele te dá, o que Ele pode te dar. Sirva a Deus por causa da palavra. Sabe aonde começa avivamento? É comigo. Quando eu busco a palavra, tem multidões de pessoas nos dias de hoje ainda correndo atrás de bênção. Eu vou naquela igreja porque lá tem profeta. Aqui estão os profetas de Deus. Eu sou uma delas. Quem está comigo, dê glória a Deus. Que profeta que entra na tua casa, que dorme na tua casa, que come na tua casa, a não ser você todos os dias. Eu sou a profeta de Deus na minha casa. Se está bom, eu profetizo ainda mais. Eu libero na minha casa a palavra que ainda Deus trará à existência, porque eu vivo por fé, eu não vivo por vista. Porque os que buscam somente profecia, muitas vezes são frustrados. Presta atenção, igreja do Deus vivo. Jesus veio para pregar a palavra. E Ele mesmo disse para aqueles que buscavam o pão, os milagres. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Que palavras você tem proferido na sua vida? Veja que aquela multidão ia atrás de Jesus. Já tem um milagre aqui. Jesus vê. Diga, Jesus vê. 2 barcos. Mas ele atenta para um barco. Será que os demais não eram importantes? Eram. Mas havia alguém especial nesse barco. Pedro, Tiago e João. Mas Pedro sempre se destacava. Mas Pedro era sanguíneo, né? Queria tirar a espada toda hora para defender o seu mestre. Acredite, irmãos, quando eu ouço baboseira, eu também quero tirar minha espada para defender meu mestre. Mas ele não precisa que eu o defenda, ele por si só mostra ao pecador os seus erros. E Jesus, querendo falar a toda aquela multidão, ele vê aquele barco.
Sabe quem era o dono daquele barco? Coloca a mão no teu peito, querido. Você é a embarcação de Cristo. Jesus dizia para mim, filha, diga ao povo que irá na minha casa esta noite, que eu quero usar este barco. Você é um instrumento, querido. Escolhido de Deus. Chamei-te pelo teu nome. Pus em ti o meu sobrenome. Ah, que coisa mais linda, você perdeu. Dá um glória a Deus, querido. Ter o sobrenome Panágio não é nada. Qual é o teu sobrenome? Piágio. Ah, também não é nada. Qual é o teu, pastor? Ah, também não é nada. Está entendendo, querido? Mas o teu sobrenome é o que faz a diferença. É o teu sobrenome. É este que te dá poder. Deixa Deus te usar, querido. Mas seja um dessa multidão que ouve a palavra. A palavra, ela edifica. Ela firma os nossos pés na rocha. Ela nos dá condições de vencer nos dias da nossa maior frustração. Quem nunca passou por frustrações? Sabe aquela bênção que nós esperávamos para ontem? Que chegou meses depois, anos depois, mas chegou. No tempo determinado. A nossa frustração não pode nos impedir de crer na palavra do Senhor. Deus é fiel, querido. Ele não pode negar a sua palavra. Se Ele prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida, é porque Ele está. Nós temos dias de alegria, Deus está conosco. Temos dias de tristeza, Deus não está comigo. Deus está ainda mais. Porque é nos momentos das nossas frustrações, querido, das nossas dores, das nossas lágrimas, é aonde Deus se faz mais presente. E diz a palavra que Jesus, pregando a sua palavra à multidão, ele vê 2 barcos, escolhe um barco e entra naquele barco. Jesus, como é bom ser a habitação do Senhor. Somente aqueles que têm intimidade, sabe aquela intimidade? Jacó, ele segurou o anjo, lutou uma noite inteira. E ele dizia, não vou deixar você subir até que eu receba a minha bênção. Irmãos, ele foi até ferido. Quantas vezes você foi ferido na batalha? Quantas vezes você chorou? Mas glória a Deus, porque até aqui eu posso dizer, Ebenezer, o Senhor me ajudou, o Senhor me sustentou. Ora, se não fosse o Senhor comigo, nessa hora, eu não estaria no melhor lugar, e nem você, que é ouvindo a palavra de Deus. Diga a frustração. Diga, querido, a frustração não vai me impedir de servir ao Senhor.
Irmão, isso é tremendo. Muitas pessoas que eu conheci, que eu ganhei para Jesus, hoje nem estão mais na casa do Senhor. Se frustraram por alguma coisa, alguma situação. Não estão mais na presença do Senhor. Eu digo para vocês, ainda que a minha casa não seja tal como eu desejo para com o Senhor, todavia eu me alegrarei no Senhor. Irmãs, eu tinha um irmão. Eu lutei, eu chorei por esse irmão. Ganhei ele para Jesus. Com muito choro. Ele experimentou do Senhor. Mas o Senhor, para ele, não foi suficiente. Sabe por quê? Porque ele se frustrou. E voltou. Como diz a palavra do Senhor, para o chiqueiro do mundo. E uma vez que ele voltou lá, o estado dele foi 10 vezes pior do que o primeiro. E nos dias finais de vida dele, lá estava eu novamente orando por ele, perturbado na cama. E eu dizia, se arrependa dos teus pecados. Confessa ao Senhor os teus pecados. E o Senhor te livrará desse tormento. O que era mais fácil? Falar para ele, levanta e anda. Ou afirmar o que Jesus diz na palavra, perdoados estão os teus pecados e tu poderás entrar no reino de Deus. Eu orei. E o meu irmão chorou. Novamente. Nos seus últimos momentos de vida na face dessa terra. Diga, Deus faz milagres. Ainda que seja no último suspiro. O que eu quero dizer, querido? Você é o barco que Jesus escolheu para que a glória dele seja manifestada para outras pessoas nessa terra. Lembra do ladrão? Não precisou fazer teologia, aula de cânticos, aprender a Bíblia de capa a capa. Olhou para Jesus e disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O outro dizia, se ele fosse mesmo o filho de Deus, esse Jesus, ele salvaria ele próprio, desceria da cruz e salvaria nós também. Está vendo a diferença? Deus querido. Mais um foi lembrado naquele momento e disse, Jesus, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não pare, querido. Diz a palavra do Senhor. Eu vejo um outro milagre aqui. Naqueles dias não havia, microfone, áudio, alto, para uma multidão. Aonde Jesus estava era a multidão. Mas a voz de Jesus, ela é poderosa. Chegava em cada um de perto e de longe.
todos ouviam esse milagre da voz de Jesus. Que tremendo isso. Jesus entra no barco de Pedro. Mas tinha algo que tinha acontecido com Pedro, queridos. Diz a palavra do Senhor, eu vou correr. Que ensinando a multidão, ele entra no barco, pede a Pedro, Simão, que se afaste um pouco. E quando ele acaba de falar àquela multidão, e eu acredito que aquela multidão não saiu dali, disse a Simão ou a Pedro: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, Pedro, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos mais. Sobre o quê? Sobre o quê, igreja? Diga o que está escrito aí. Sobre o quê? O quê? A tua palavra. Pedro ainda não tinha provado tantos milagres, mas ele já tinha tido um encontro pouco atrás, quando Jesus entrou na sua casa e curou a sua sogra. O que eu quero dizer é que muitas vezes Jesus entra na casa, no barco, de muitos, recebe uma bênção e não dão atenção e volta a fazer o que estava fazendo. Mas Jesus queria ir mais longe com Pedro. E Pedro naquela noite foi fazer o que ele mais estava acostumado a fazer: pescar. Olha aqui a frustração. Pedro sabia pescar como ninguém. Ele sabia quando era tempo bom para pesca, o lado bom para jogar a rede, o dia que o mar não estava para peixe. Meu pai era pescador. E às vezes, a minha própria mãe, eu já disse aqui, falava: hoje o dia não está bom para peixe, mas ele ia pescar. E ele trazia o peixe. Então Pedro, ele estava acostumado a pescar. Aí que está o perigo da vida cristã. Nos acostumarmos. Está entendendo, igreja? Nos acostumarmos a vir e ir da igreja, a vir e ir da igreja, a vir e ir da igreja. Deus quer mais intimidade com você. Mais intimidade. Ontem eu recebi a bênção, hoje eu não preciso. Amanhã eu vou, depois, e assim vai. Irmão, se você não puder vir para a igreja, faça da tua casa um altar. Tem um canto lá para você se ajoelhar, ler a Bíblia, buscar a palavra. Faça isso. Cresça. Não saia da presença do Senhor. Quer mais? Deus está canamanuiai. Deus fala ao meu coração. Sai do raso, igreja. Sai do raso. Quem fica no raso não tem experiência com Deus. Quem vai mais fundo, lança-se ao mar mais profundo, verá milagres acontecer. Irmãs, quando eu me casei, naqueles dias, costumava ir morar com a sogra. Quem morou com sogra aqui? Levante a mão. Os mais velhos morou com sogra, né? A Bruna é novinha, mas morou com a sogra também. Morou com sogra, irmã? Como eu desejava ter minha casa. Como eu desejava ter minha casa. Irmãos, e eu orava.
Parecia que eu nunca ia ter minha casa. Algo distante, distante, distante. Eu estava no raso. Eu estava ali no raso, parecia algo impossível. Um dia eu comecei a ir mais fundo, mais fundo, mais fundo. Eu falava, Deus, eu quero uma casa. Ah, uma casinha, Senhor. Tá bom, que seja minha. Construí no quintal da sogra. Não soube pedir. Construí no quintal da sogra. Você está entendendo a mensagem, irmãos? Não viva à sombra de ninguém. Você pode fazer sombra para muitos. Diga, eu vou fazer sombra para muitos. Mas eu não quero viver na sombra de ninguém, irmãos. Eu quero ir mais fundo. E Deus me deu a casa no fundo ali. Dei glória a Deus. Aí veio os problemas, frustrações. Lança-te ao mar. Vai buscar teu milagre. E ali eu comecei também a orar. Deus, eu quero uma casa que não dá, que não dá. Ah, naquela época, glória a Deus que veio 31 de março. Quem conhece o 31 de março, levante a mão. Foi minha primeira casa, pastor. Fui morar lá. Glória a Deus, tenho minha casa, tenho um quarto, era 2 quartos. Tenho um quarto agora para minha filha. Glória a Deus. Mas eu ainda estava no raso. Deus queria mais intimidade comigo. Aí a outra filha quase morreu. Deus me deu outro milagre. Aí o vento bateu de novo. E eu precisei vender minha casa. Olha que frustração. Está entendendo, querido? Deus permite muitas coisas na nossa vida para a gente ir mais fundo. Vendi minha casa, fui viver de aluguel. E vai orar de novo. Deus, quero uma casa, quero uma casa, quero uma casa. Deus falou, filha, faz o que você sabe fazer. Pedro sabia pescar, mas não tinha pescado nada naquela noite. Mas chega Jesus, pede o barco e fala, vai para fundo do mar. E foi lá que teve a pesca maravilhosa. Diz a palavra do Senhor, para nós encerrarmos, não vai dar para chegarmos ao fim dela. Trabalhamos a noite toda, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande multidão de peixes que, rompendo-se as redes, fizeram sinal para aqueles outros companheiros, sabe aqueles que ficaram lá na praia? Ei! Amigos, viva a história, querido, eu estou na história. Venham ajudar-nos. Tem peixe aqui suficiente para nós. Nós estamos fazendo um arrastão no mar. Quem quer fazer um arrastão no reino do Espírito aqui, querido? Depende de você. Diga, pela fé, para que o inimigo te ouça. Eu tenho em abundância para mim e para todos aqueles que me cercam. Para o meu vizinho da direita, para o meu vizinho da esquerda. Eu moro em prédio. Para o meu vizinho do alto, para o meu vizinho de baixo. Porque aonde eu estou, há milagres acontecendo. Eu lembro um dia que um pastor pregou, nunca mais, pastor Silas. Ele pregou na igreja. Eu fui comprar um botijão de gás. E fui orando, Deus abençoa Santa Bárbara do Oeste, abençoa. Que ela seja próspera, que nada falte a ninguém. Nunca vou esquecer dessa pregação. Entrou ali para comprar o botijão de gás. Não tem ninguém, só ele. Quando ele olha, um monte de gente ali.
Até o lugar que eu piso é abençoado. Acredita nisso? Se você crê, irmãos, você entra numa loja, tá ruim. Daqui a pouco você vê 1, 2, 3 atrás de você e fala, nossa, estou abençoando essa loja. Eu digo para o meu esposo e para minha filha, não vá trabalhar, não entre o teu pé na loja antes de fazer a oração. Agradecer pelas vendas do dia e por aqueles que virão nos abençoar. E Jesus nos mantém. Irmãos, queria eu falar tudo que Deus tem trazido ao meu coração, a hora vai embora. Não se frustre, não. Eu pensava assim, quando eu era mais jovem. Deus, eu olhava para o meu pai e para minha mãe. Falava, Senhor, não sei viver sem meus pais. É colo de mãe, é colo de pai, é muito bom. Meu pai se foi. Nossa, que dor. Não deu tempo de eu chorar muito, querido. Eu olhei para minha mãe. Mãe, eu estou aqui. E fui com ela até o fim. Até o fim. É no meio da nossa dor que nós crescemos, querido. É naquele dia que você pensa, o mar não está para peixe. O diabo diz, desiste, para de orar. Não ore por isso, não ore por aquilo. Essa pessoa não quer nada com Deus. Tua casa não quer. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tua casa. Nem que seja no último suspiro, eu verei o milagre, porque eu creio. Irmãos, chame as pessoas e compartilhe o que você tem de melhor. Não é o teu carro o melhor. Não é a tua casa. Não é teu sapato. Não é tua roupa. Não é tua comida. Eu comi arroz, feijão e ovo. Glórias a Deus. Eu comi macarronada, filé mignon, maionese. E aí? Glória a Deus também. Ambos foram sustentados. Eu já comi e como até hoje ovo e gosto muito. Puder, eu como todo dia. Melhor que carne. Mas Deus, querido, deseja, através dessa palavra, dizer a nós, igreja do Senhor Jesus, não desista dos teus sonhos. Vestindo o que você veste, comendo o que você come, andando no melhor carro, morando, não importa. Importa que o Senhor está contigo todos os dias da sua vida. Essa é a maior e melhor coisa que temos na terra, a presença de Deus em nós. A palavra do Senhor diz que Pedro grita. Aqueles outros pescadores vêm. Eles fazem aquele arrastão, aquela pesca maravilhosa. Aí Pedro, ele vê aquela abundância de peixe, depois de passar a noite pescando, frustrado, lavando as redes. Volta para o mar, pesca, chama os companheiros. Ele olha para Jesus e reconhece o que ele não fez ali atrás com a cura da sogra. Que Jesus é o Salvador. Não é um homem simplesmente que curou a sua sogra. Que ele é divino. Que ele é Deus vivo.
na pessoa de Jesus. Aparta-te de mim, Senhor, que eu sou pecador. Mas Jesus veio buscar aquele que estava perdido. Os salvos não precisam de Jesus para ser salvos, porque já somos salvos. Mas precisam fazer isso. Ei! Venha comigo! Se você não pode falar, dê testemunho onde você mora. Já imaginou alguém falando para você assim? Mas aquele ali, ou aquela ali, não é crente. É o que dizem o mundo, não é? Por que está nesse lugar que não convém? Ou por que faz isso que não convém? Cuidado com o teu testemunho. Pedro reconhece e fala: aparta-te de mim que sou pecador. Jesus: Pedro, eu vim para você, para os teus companheiros, para a tua casa. A partir de hoje, Pedro, não te deixo mais. Eu vou usar o teu barco, eu vou usar a tua vida. E você não vai mais ser pescador comum de peixe. Você vai ser pescador de homens. Passa-se o tempo. Jesus vai, quem fica? Pedro. Diz a palavra do Senhor. Em Atos, não precisa abrir, querido, eu vou encerrar. Atos 5. Começamos com a pesca milagrosa. O milagre daquela pesca. E vê aqui agora, querido, o que está escrito. Atos 5, versículo 12. O título da mensagem: Milagres dos Apóstolos. O que está escrito? Milagres dos apóstolos, dos discípulos, dos chamados, de Simão, de Pedro, de Tiago. Eu fui chamada para viver milagres. Eu sou um milagre. Quem é milagre? Eu já vivi milagre e estou à espera de um milagre. E vou viver. Diz a palavra de Deus, Atos 5, verso 12. Milagres dos apóstolos. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo. Já não era na mão de Jesus. Pelas mãos dos apóstolos. Eles estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão ou no templo. Olha como é importante estar na casa do Senhor. Versículo 13. Dos outros, porém, ninguém ousava ajuntar-se a ele, mas os tinham em grande estima. 14. Porém, a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Quantos peixes, quantos homens, quantas vidas? Responda para ti mesmo. Você alcançou para Jesus? Tá bom, querido, porque vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido, mas pelo menos uma alma ganha para Jesus. Não fique só você com o milagre da pesca. E este aqui agora, olha o quão você é importante nessa terra. Por isso que eu não abro mão do que eu sou em Cristo Jesus. Não abra mão. Versículo 15. Olha que tremendo. Além de crescer a multidão, de sorte que transportavam estes, os enfermos, para as ruas, e os punham em leitos, em macas, para que ao menos a sombra, olha lá, de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles, e até das cidades circunvizinhas.
concorriam muita gente até Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espírito imundos, ao quais todos eram curados. Encerro esta palavra, querido. Não sei se você entendeu o profundo desta mensagem. Um homem comum, pescador, não ficou no raso, foi profundo, se tornou pescador de homens, e a sombra dele agora curava. Quer ser usado por Cristo, querido? Quem deseja ser usado por Cristo? Olha para a tua mão. Eu sempre faço isso, querida. Querido. Parece uma mão tão simples. Calejada pelo tempo. Com marcas pelo tempo. Mas quanto essas mãos já receberam. E quanto essas mãos já abençoaram. Está vendo a tua mão, querido? Só você entende o profundo disso, mais do que eu. O quanto essas mãos já recebeu. Quanto ela já deu. Quanto ela já sofreu. Quanto ela já trabalhou. Mas elas estão aqui ainda. Prontinha. Para abençoar. Fica de pé. Fica de pé, igreja. Santo é o Senhor. Fecha mais uma vez os teus olhos e a Sara e o grupo vão cantar. Não pare. Não pare. Lance a rede quantas vezes for, querido. Não pare diante de uma frustração, de um udacassi, diante de uma enfermidade, de um desemprego. Não pare, não desista, porque Deus tem milagres na sua vida. Ore o que você deseja. Profetiza sobre a tua casa, profetiza o teu milagre. Veja o teu milagre nascendo no reino do Espírito. O que eu orei ontem, o que eu recebi hoje e o que eu vou receber amanhã, depende do meu, do teu, do nosso posicionamento de ir mais fundo e de não parar de lançarmos a rede diante de qualquer frustração.